Bom dia, então, para quem foi entrando depois que a gente já conversou um pouquinho com os nossos bons dias, que bom que nós temos essa oportunidade também de, mesmo longes fisicamente uns dos outros, a gente poder conversar e fazer nossas aulas. Que bom que isso pode ser assim, não é? Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa devoção, tá bom? Nosso momento de oração, que está baseado num aplicativo chamado Mensagens de Esperança. Até se vocês quiserem baixar também podem, é bem leve o aplicativo e tem mensagens curtas diárias que vocês podem usar também. Então, Mensagens de Esperança da Hora Luterana. Então, o título da nossa meditação diz assim: Desejo de Vingança. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Salmo 54, versículo 5. Esse foi o desejo de Davi ao ser traído. Afinal, ele era o rei escolhido por Deus e estavam tentando matá-lo. Correndo o risco de ser morto, logo Davi pede desculpas, pede ajuda de Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Salmo 54:1. Quando somos vítimas da maldade e da traição que fazemos, por fazermos a vontade de Deus, nos sentimos injustiçados e desejamos vingança. Mas, impotentes e também injustos e maus, precisamos confiar em Deus, o único santo e conhecedor de todas as coisas. Por isso, ao sermos e nos sentirmos perseguidos e traídos, olhemos para Deus. Confiemos na força dele e confessemos: eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Oração. Pai, dá-me fé para enfrentar os dias em que a maldade atingir a minha vida. Lembra-me sempre de que tu enviaste Jesus para me dar vida eterna e de que não há maldade no mundo que tire de mim a paz que só tu podes dar. Amém. Deus abençoe todos vocês e Deus abençoe esse dia de aula aqui no Colégio Luterano e a vida de vocês também. Espero que todos vocês estejam bem, apesar desse distanciamento dos nossos amigos, enfim, da vida aqui no colégio. Espero que todos estejam bem, com saúde, e também os familiares de vocês e aqueles que são especiais na vida de vocês, tá bom? Então, eu vou, como eu disse antes, compartilhar a minha tela com vocês, daqui a pouco, para nós começarmos a nossa aula. Como eu disse no início, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de ensino religioso de vocês, e nós vamos, na verdade, nessa primeira aula de hoje, depois das férias, a última aula que nós tivemos foi lá em março, a aula presencial, né? Então, depois desse período, todo o material que vocês receberam, vocês foram fazendo lição em casa, enfim, a gente acabou não conversando sobre nenhuma dessas lições que nós temos no nosso livro. Então, a intenção da aula de hoje é nós pegarmos essas lições que foram enviadas para vocês por aquelas planilhas de estudo, e nós fazermos tipo uma rápida correção, conversando rapidamente sobre cada uma delas. A última lição presencial que nós fizemos foi a lição número 5, na página 15, dos 3 moços na fornalha acesa. Essa foi a última vez que nós estivemos aqui no colégio, na nossa aula de ensino religioso. A partir daí, todas as lições então foram enviadas de forma virtual para vocês. O que eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 17, que tem a lição número 6, orar sempre. Eu vou escrever aqui, página 17, lição 6. Então, nós vamos conversar rapidamente sobre essa lição, apenas para a gente não saber do que se trata e, evidentemente, fazer uma correção
sobre esse exercício, tá bem? Então, abram lá na página 17, Orar Sempre, que conta a história de uma mulher, né? Que ela é de um juiz, e a mulher sempre pedindo para que esse juiz ajudasse ela e julgasse a favor da causa dela, e esse juiz meio que sempre deixava ela de lado e não fazia o que ela pedia. Mas ela sempre de novo insistia para que ele pudesse ajudá-la. Até que no final das contas, por tanto ela insistir, por tanto ela pedir ajuda, o juiz então faz o que ela está pedindo e então aceita não a reclamação, mas o pedido dela para julgar a sua causa, a causa dela por esse juiz. Então essa lição, o que Jesus quis ensinar com essa história é que nós devemos sempre orar, insistir nas nossas orações e orar sempre, nunca desistir, mesmo quando as coisas que nós pedimos e que a gente gostaria que acontecessem não acontecem da forma, no tempo, da maneira que nós queríamos que acontecesse. Então essa é a moral, o cerne dessa lição, né? Respeitar o seu nome e sempre usar o nome dele para pedir coisas ou agradecer, enfim, para fazer as nossas orações. Lá na página 18, então, nós temos os nossos exercícios, a nossa lição. Eu vou abrir aqui o nosso livro que tem as lições já corrigidas. Eu sei que talvez muitos de vocês fizeram as lições, evidentemente, mas nós vamos dar uma correção rápida, ou fazer uma correção rápida sobre esses assuntos, para que nós também tenhamos como conversar um pouquinho a respeito. Então, página 18 do livro de vocês, a primeira pergunta é: por que as pessoas oram a Deus? Claro que muitas dessas respostas podem ser bem pessoais, certo? É até interessante que a gente tenha respostas pessoais e não apenas copie alguma coisa de alguém. Mas uma das respostas possíveis para essa pergunta é para pedir ajuda, orar em favor de si próprios e de outras pessoas, louvar e agradecer a Deus pelas coisas que recebemos dele. Ou seja, por que eu oro? Eu posso orar por todos esses motivos ali. Ou seja, por isso que a oração do Pai Nosso ela é tão perfeita. Ela inclui todas essas coisas numa única oração. Ela pede ajuda, ela ora em favor daqueles que pecaram contra nós, ela ora em favor de mim, ela louva a Deus, ela agradece a Deus pelo alimento, ela pede que Deus nos cuide em todos os momentos. Então, por isso que a oração do Pai Nosso é conhecida como a oração modelo, porque ela inclui todas essas coisas numa oração só. Mas, em outras palavras, por que as pessoas oram a Deus? Por esses motivos ou por muitos outros motivos. Ou seja, eu deveria usar, ou eu posso usar os momentos de oração para pedir, para agradecer por qualquer coisa que eu queira, que eu necessite ou que eu tenha. É evidente que Deus, na sua sabedoria e na sua onisciência, ou seja, de saber todas as coisas, Ele não vai atender as nossas orações conforme os nossos pedidos, ou conforme a nossa vontade, melhor dizendo. Por exemplo, no Pai Nosso a gente diz: seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Mas Deus incentiva que nós, em todos os momentos, que nós conversemos com Ele, que nós peçamos coisas para Ele, que nós estejamos em contato com Ele através das nossas orações. Para pedir, para orar em favor das outras pessoas, para orar ao meu favor, ao favor da minha família, e assim por diante. Então, não precisamos ter vergonha de falarmos com Deus em oração. Nós podemos orar a cada instante, a cada momento. Assim como a mulher da história que nós vimos, nós podemos orar a cada momento e a cada instante. Então, por que oramos? Ou porque as pessoas oram a Deus? Por esses motivos. Talvez você tenha outros motivos. A Bíblia só ensina que nós não devemos orar em favor dos mortos. Por que nós não devemos orar em favor dos mortos? Porque os mortos, parece redundância eu dizer, né? Mas porque os mortos já morreram.
E a Bíblia diz que o homem morre só uma vez e depois vem o julgamento. Ou seja, não há nada que eu possa fazer por aqueles que já morreram. Eu tenho que fazer isso, ou fazer alguma coisa e orar pelas pessoas enquanto elas estão vivas, né? Então, depois que morreram, eu coloco na graça bondosa do nosso Deus. Então, orar, não existe restrição para as nossas orações. A única coisa que nós não devemos orar é orar pelos mortos. E é evidente que, como cristãos, nós também não vamos orar desejando o mal para alguém, né? Porque isso seria meio que um contrassenso. Eu estou pedindo para Deus, que é um Deus de amor, fazer alguma coisa de ruim para as outras pessoas, né? Como a gente viu aqui na nossa rápida devoção, contra os nossos inimigos. Isso não cabe a nós decidirmos o que fazer contra aquelas pessoas que nos desejam mal. Isso tudo está na vontade de Deus, tá bem? Então essa é a restrição para a oração. Não orar pelos mortos, porque não há mais nada o que fazer por aqueles que já morreram, tá bom? Vamos combinar assim, se alguém tiver alguma dúvida, mesmo com relação a essa correção ou a esse assunto, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, ou podem colocar aqui no chat também, que eu vou de vez em quando dar uma olhada, tá bom? Então, fiquem à vontade para nós fazermos isso, tudo bem? Então, vamos continuar na número 2. Relacione algumas maneiras diferentes de orar. E ali diz costumes, formas, gestos e posturas. E aí nós temos, não existe uma maneira mais correta ou menos correta de orar. Então eu posso orar de forma silenciosa, eu posso orar em pé, de joelhos, orar em conjunto, como eu faço na igreja, ou como às vezes nós fazemos, como fizemos hoje aqui, mesmo que virtualmente, nós oramos em conjunto, orar antes e depois das refeições, orar, ou seja, não existe uma maneira única de fazer oração. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de orar de joelhos. Ou seja, Martinho Lutero, quando ele incentivava que as pessoas, quando fossem orar, por exemplo, que se colocassem de joelhos em sinal de humildade diante de Deus. Outras pessoas, se a gente for na igreja, aqui na nossa igreja, na capela aqui do Colégio Luterano, a Redentor, normalmente as pessoas oram em pé. Mas o que é verdade é que não existe uma única forma de eu orar. Eu posso orar sentado, deitado, de forma silenciosa, em voz alta. Eu posso orar com as mãos juntas, eu posso orar com as mãos levantadas. Enfim, não existe uma forma. Claro que algumas coisas nos ajudam nas orações e outras nos atrapalham. Por exemplo, por que é que normalmente as pessoas fecham os olhos quando estão fazendo oração? Ou nós ensinamos as crianças, por exemplo, ou quando nós oramos, vamos baixar a cabeça e fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Porque o ser humano, por natureza, é muito curioso, por exemplo. Então, se eu estiver de olho aberto, de cabeça levantada para frente, qualquer movimento que aconteça aqui do meu lado, na minha visão periférica, eu vou me desconcentrar. Eu vou me perder na minha oração, né? Então, qualquer barulho, qualquer coisa estranha que aconteça naquele momento, aqui na minha visão periférica do lado, naturalmente, muitas vezes a minha curiosidade vai fazer com que eu tenha a tentação de olhar, né? A gente falou antes de orar sentado, em pé ou deitado. Qual é um dos perigos de à noite, por exemplo, quando eu vou fazer minha oração, de eu orar deitado? Eu vou falar por mim, não sei por vocês, mas um dos perigos de eu orar deitado, já deitado na cama debaixo das cobertas à noite, é eu pegar no sono. Então, principalmente em dias que nós estamos muito cansados, quando nosso corpo relaxa, eu muitas vezes pego muito rapidamente no sono. Isso não quer dizer que eu não possa orar deitado. A ideia aqui é de deixar claro para nós que não existe uma única forma correta de fazer oração, né? Então, temos todas essas formas aqui de nós orarmos. Tudo bem?
Número 3. Existem locais que são melhores para orar? Talvez essa resposta seja um pouco ligada com essa resposta de cima aqui. Se não existe uma única forma de orar, também não existe um único lugar correto para fazer oração. Claro que existem lugares que ajudam. Por exemplo, quando eu estou na igreja, quando eu estou no meu quarto, Jesus ensina em Mateus capítulo 6, 5 e 6, né, que não é para a gente fazer da oração um espetáculo para que as pessoas vejam, mas que eu entre no meu quarto e fechar a porta, eu ore em silêncio, e meu Pai que está em secreto vai me ouvir. Tá? Então, não existe um lugar único, que é aquele que dizemos, olha, esse é o único lugar que eu posso fazer oração. Mas existem lugares que me ajudam nesse momento de oração. A igreja é uma delas. Meu quarto silencioso é uma delas. Mas eu posso fazer oração enquanto eu estou caminhando na rua com o meu cachorro, enquanto que eu estou andando de bicicleta, enquanto que eu estou, sei lá, de férias, na praia. Não existe um único lugar exclusivo para isso, tá bom? Existem lugares que me ajudam, que são mais propícios, tá? É baseado nessa ideia de que, como também não existe uma única forma de orar, também não existe um único lugar para orar. Existem lugares e formas que me ajudam ou me atrapalham. Tudo bem? Número 4. Em sua opinião, quais são os momentos que seria importante orar a Deus? Aqui temos uma resposta pessoal, mas os momentos, por exemplo, em que nós estamos em maior dificuldade são os momentos em que as pessoas muitas vezes mais oram. Ou seja, orar em meio às aflições, que está aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que nós devemos e podemos orar sempre. E o Salmo 50:15, que diz que podemos orar em meio a aflições. Então, momentos, quais são os melhores momentos ou que seria importante para orar a Deus? Exatamente quando eu estou em dificuldades, né? A Bíblia me ensina que quando eu estiver angustiado, eu devo orar a Deus. Mas também não devo esquecer de que quando eu estou muito feliz, muito agradecido por alguma coisa, eu também devo orar a Deus. Se eu estou necessitado de alguma coisa, eu oro a Deus. Nós estamos num período de pandemia. Tenho certeza que muitas pessoas que talvez nunca, em muitos momentos da vida, nem se lembram de orar e de falar com Deus, oraram em muitos momentos pedindo ajuda a Deus. Nada de errado com isso. Quer dizer, errado não orar antes, mas nada de errado em aproveitar esse momento para falar mais com Deus. Eu acho que isso é importante também. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, também em momentos de dificuldade, de angústia, de aflição, eu devo colocar o meu coração diante de Deus também em oração. Talvez muitas pessoas começaram a ler mais a Bíblia nesse período de quarentena, de isolamento, enfim. Que bom que seja assim. Então, quais são os momentos que seria mais importante orar? Devemos orar em todos os momentos, mas devemos orar de forma especial quando estamos aflitos, quando precisamos de ajuda, mas também quando estamos agradecidos e alegres a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e tem nos concedido. Tudo bem, terminamos essa lição. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que nós acabamos de falar? Pode abrir o microfone se tiver vontade ou escrever. Lembrando, bom, vocês já sabem disso, mas as nossas aulas ficam gravadas, são gravadas aqui ao vivo e depois são disponibilizadas lá no canal do YouTube do colégio. Então é até importante vocês se inscreverem no canal do colégio. Parece papo de youtuber, né? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ative o sininho. Mas é importante para vocês porque lá todas as aulas são colocadas à disposição de vocês lá. Então, se vocês estão inscritos toda vez que uma nova aula é colocada à disposição lá,
vocês vão receber as notificações. Eu não sei, o meu chat ele não vai automaticamente. Eu percebi agora que vocês já escreveram algumas coisas aqui, mas enfim, eu vou tomar mais atenção nisso, tá bom? Então nós vamos seguir adiante da lição 7. Ana pede a Deus um filho, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 19. 1 Samuel 1, 9 até 19. Quem sabe a gente faz a leitura desse texto? O que vocês acham? 1 Samuel, vou pegar aqui a nossa Bíblia online, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 até o versículo 19. Diz assim: havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía de sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava, deixa eu ver aqui, eu aumentei e agora me perdi. Ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: Ó Senhor Deus, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Essa é então a história da lição número 7. Veja, ela está ligada com a lição anterior. Lembra que nós falamos da insistência daquela mulher com o juiz, né? E tanto ela pediu, o juiz atendeu aquilo que ela queria. E aqui também a mesma coisa com a Ana, a oração dela constante e frequente a Deus, e Deus atendeu o pedido dela ser mãe. Lição da página 20.
quem não fez ainda, ou quem quiser corrigir aqui, que é a resolução, encontre 12 palavras ou nomes, né, de pessoas e lugares e palavras importantes que acontecem, palavras-chave que estão lá na história. Então, tá aqui já resolvidinho para vocês darem uma corrigida. Eucana, Ana, família, Deus, Eli, Senhor, tenda, orando, filho, adoraram, Siló e Ramá. Essas são as palavras, então, que vocês podem depois fazer. Lembra que vocês podem tirar um print da tela, que aí que a gente não precisa ficar esperando vocês corrigirem aqui, tá bom? Podem tirar um print da tela para conferirem isso depois, tudo bem? Eu achei as 12, muito bem, gente. Quem achou as 12 palavras e sem eu precisar mostrar aqui, né? Que é importante. Palavras fáceis. A número 2 está pedindo para recontar a história dessa lição usando as palavras do exercício acima. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não vão copiar a história, né? Do jeito que nós acabamos de ler. Vocês vão recontar a história com as palavras de vocês, usando as palavras que vocês encontraram no exercício acima. E eu vou pedir para que vocês ou tirem uma foto dessa página, que vocês vão recontar essa história e mandem para mim, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, genivaldoagner@luterano.com.br. E aí, vocês vão mandar essa foto que vocês forem tirar para esse e-mail. No assunto, vocês coloquem o nome e a turma. Tudo bem? Porque a outra turma do 8º também fez isso, então para eu não precisar conferir nome por nome, turma por turma, vocês coloquem no assunto do e-mail o nome de vocês e a turma, que aí eu vou saber do que se trata. Então, encaminha para esse e-mail. Quem por acaso quiser digitar a história no e-mail, pode. Quem não fez aqui ainda no papel. Quem já fez aqui no papel, só tira uma foto e me manda daquele jeito mesmo, não precisa tratar a foto, nada, só para nós vermos do jeito que vocês contaram essa história, tudo bem? Então, quem fez, tira a foto, quem não fez ainda pode digitar no e-mail essa parte da história. Então, vocês vão me mandar exercício 2, página 20, para deixar aqui na conversa, para vocês saberem o que é preciso fazer. Tudo bem? Então, contem essa história usando essas palavras aqui, tá bom? Então, não é para copiar a história da Bíblia, é para usar essas palavras aqui e recontar a história de uma forma bem pessoal, tá bom? Então, façam isso, mandem para o meu e-mail no assunto, nome e turma de vocês. Nós vamos continuar. Alguma dúvida com relação a esse exercício ou o que vocês precisam fazer? Não? Muito bem, continuamos então. Muito bem, continuamos então para a lição número 8. Jesus cura os 10 leprosos, Lucas 17, 11 até 19. Então vamos procurar aqui também para contar essa história e ler essa história, Lucas 17, 11 até 19. Provavelmente vocês já ouviram essa história em algum momento, mas ela está aqui. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados.
e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Algumas coisas importantes que nós temos nessa lição. A lepra, que está contando que eram leprosos, ou seja, que tinham lepra, a lepra não tinha cura. As pessoas que eram portadoras ou que eram contaminadas com a lepra, eles não podiam ficar com as outras pessoas, eles ficavam em isolamento social eterno, porque uma vez que eles tinham essa doença, eles nunca mais poderiam voltar ao convívio de sua família, porque ela era altamente contagiosa e não tinha cura. Então, veja, 10 desses leprosos que estavam com uma vida e que tinham a vida totalmente afastada de tudo e de todos, fora da cidade, fora do convívio dos seus amigos, da sua família, e Jesus vem e cura os leprosos. A lepra hoje também é conhecida como hanseníase, que é uma doença de pele, né, que hoje tem cura, tem tratamento e assim por diante. Mas naquela época não tinha. Então essa é uma parte importante da história. Outra parte importante da história é que dos 10 leprosos, um deles que voltou para agradecer a Deus era samaritano. E os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, eles eram inimigos. Ou seja, teoricamente, esse homem que foi curado e voltou para agradecer a Deus, era inimigo. Voltou para agradecer Jesus, perdão, era inimigo de Jesus. E mesmo assim, ele, reconhecendo que Jesus havia o curado, ele volta para agradecer, para louvar pela sua cura. Os outros 9 ficaram tão felizes que talvez nem se lembraram de agradecer, né? nem se lembraram de voltar para agradecer Jesus. Provavelmente foram correndo para sua família, para os seus amigos e assim por diante. Veja, talvez a gente até faria a mesma coisa. Imagine que a gente tivesse uma doença incurável e de repente passa um tal de Jesus e cura eles e eles podem voltar à sua vida normal. Talvez nós teríamos feito a mesma coisa de correr e se esquecer de agradecer. Mas é importante que nós, também nesses momentos que nós somos abençoados por Deus, que nós tenhamos também tempo para agradecer a Deus. Tudo bem? Vamos lá para a resolução das nossas atividades. E essa atividade, essas 3 perguntinhas, elas provavelmente não, elas são mais respostas pessoais de vocês. Tá? Então, por isso que até aqui, na resolução da atividade do livro do professor, diz resposta pessoal, exatamente para a gente não ter uma resposta única e exclusiva para essas perguntas. A primeira, faça uma lista com motivos para agradecer a Deus. Você, pessoalmente, quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? E, de repente, a gente pensa nesse momento agora que nós estamos, poxa, mas não tem nenhum motivo para agradecer a Deus. Está tudo tão complicado, a vida está tão difícil, eu não posso sair de casa, queria ter passeado nas férias e talvez não pude, queria ver meu avô, minha avó, meu pai, enfim, não dá para fazer isso. A Alana está dizendo que ter saúde é um motivo para agradecer a Deus, sim. Ter saúde é um motivo para agradecer a Deus. Veja, a gente tem tantas pessoas que estão, por exemplo, sofrendo com essa questão do Covid-19, que estão doentes, né, que estão internados, outras pessoas que não estão internadas, mas que estão em isolamento por causa do perigo que elas correm de ter contato com outras pessoas, né? Então, ter saúde é um grande motivo, um belo motivo para agradecer a Deus. Estar viva, maravilhoso motivo para agradecer a Deus, né? No Pai Nosso, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso diz assim, mais ou menos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, às vezes, a gente pensa que quando
Jesus está dizendo lá, o pão nosso de cada dia, está pensando só em comida, só em pão, né? Pão físico. Martinho Lutero, ele explica essa parte do Pai Nosso, dizendo que a gente deve agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. O que é o pão de cada dia? Tudo que pertence ao nosso sustento e às nossas necessidades. E aí ele começa, como comida, como bebida, casa, lar, esposa, filhos, campo. Claro que ele está citando exemplos da época dele, né? Campos, gado. Vocês não têm nem campos, nem gado, e assim por diante. Mas ele diz, olha, agradeçam por tudo. Tudo isso faz parte do nosso sustento, né? Ter uma casa, um lar, amigos, bons vizinhos, ter saúde, estar vivo, enfim. Temos N motivos para agradecermos a Deus. Número 2. Cite algumas maneiras de expressar na prática a sua gratidão pelos feitos de Deus em sua vida. Uma coisa é eu agradecer na minha oração a Deus. Ou seja, Deus me concede todas as coisas e agora eu vou agradecer a Deus de uma forma teórica, ou seja, através das minhas palavras. Como é que eu posso expressar na prática essa gratidão a Deus? Então imaginemos que, eu vou citar só um exemplo, talvez vocês tenham outros exemplos, vocês podem colocar aí. Digamos que você tem um vizinho, um amigo, ou alguém da família que é idoso e que não pode ir no mercado, por exemplo, fazer alguma compra do mês. Como que você pode agradecer a Deus na prática por você poder sair se cuidando, evidentemente, e ir no mercado? Como é que você pode agradecer a Deus na prática? Você pode se oferecer, por exemplo, para ir ao mercado ou à farmácia para ajudar esse seu vizinho, esse seu amigo, esse seu parente que tem mais dificuldade de sair para a rua. Essa é uma forma de, na prática, eu agradecer a Deus. Tá? Ou seja, além das minhas orações, que são palavras de agradecimento a Deus, eu posso colocar essa oração em prática no meu dia a dia. Tá? Não só agradecendo a Deus por aquilo que você tem, mas agora ajudando outras pessoas também a poderem ter acesso àquilo que elas precisam. Essa é uma forma de, na prática, agradecer a Deus. A Alana escreve lá, orando, agradecendo, se aprofundar mais na história de Deus e espalhar para o mundo. É uma forma de você agradecer a Deus pela fé que você tem e agora você quer que essa fé também chegue às outras pessoas. Você vai espalhar isso para as outras pessoas, o seu amor, a sua bondade e assim por diante. Uma coisa é você falar de amor. Outra coisa é você praticar esse amor no seu dia a dia, que também é importante. É importante falar de amor? É, mas também é importante nós praticarmos esse amor no dia a dia. A número 3 está pedindo para que tipo de tratamento é submetida a pessoa que sofre de hanseníase, ou seja, que é essa doença de pele parecida com a lepra naquela altura. Então aqui a gente tem uma resposta padrão, né? Que é da organização da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o tratamento que ela oferece para todas as pessoas. Inclusive no Brasil, se eu não me engano, esse tratamento é oferecido gratuitamente. Né? Apesar do SUS, ou do Sistema Único de Saúde no Brasil, ser bastante precário, mas tem muitos tratamentos que são oferecidos gratuitamente a todas as pessoas. Né? Está escrito aqui. Hoje, é em todo o país gratuito nos serviços públicos de saúde, é simples e eficaz, levando à cura dos pacientes, interrompendo a cadeia de transmissão da doença assim que iniciada a primeira dose. Ou seja, uma doença que na época de Jesus era incurável, era altamente transmissível para as pessoas, hoje já tem cura, já tem tratamento e é fácil. Bom, não sei se é tão fácil assim, mas é oferecido gratuitamente no nosso sistema de saúde. Então, o que essa história também nos ensina é nós aprendermos a ser gratos a Deus, né? Pelas bênçãos que Ele nos dá. E não sendo gratos apenas na teoria, mas também colocando em prática essa nossa gratidão ao nosso Deus. Muito bem, fizemos as 3 lições que eu havia me proposto a nós conversarmos rapidamente hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar
bem a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar por e-mail para mim, ou podem depois assistir a aula no canal do YouTube, na playlist lá do 8º ano, vão estar todas as aulas de vocês, então vocês podem acompanhar lá. Não se esqueçam de me enviarem aqui para o meu e-mail do colégio, o exercício 2 da página 20, contando a história, não esquecendo de colocar no assunto o nome e a turma de vocês. Tudo bem? Se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós podemos encerrar a aula nesse momento. A aula terminou 8h45, mas enfim, a gente pode também terminar um pouquinho antes. Qualquer dúvida, vocês podem me achar nesse e-mail aqui, tá bom? Podem mandar e-mail para mim, ou aqui pelo Skype, ou enfim. Temos tantas formas de nós conversarmos ou nos conectarmos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoadas aulas, agora no decorrer do dia. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Tchau, gente. Boa aula para todo mundo. Até nosso próximo encontro.